Lá a gente almoçava junto, assim, eu tava aqui almoçando, tava o Billy Shinra do outro lado almoçando. O Liz Clark, né, o Barbudão. É, o Barbudo que tocou com o Phil Collins e com mais um monte de gente. James Taylor, etc. É. E aí, beleza? Mais uma edição do Rock Café, esse programa que nos dá muito prazer em fazer. A gente tem trazido aqui nessas conversas, nesses bate-papos, grandes músicos, grandes artistas e pessoas ligadas à música e à arte como um todo, da cidade, da região e do Brasil até. E hoje a gente tem um prazer muito, muito grande de trazer um cara que eu admiro, que a gente já vinha conversando há algum tempo para trazê-lo aqui nessa conversa, que é o Rafa do Vale, o Rafael do Vale. Beleza, Rodrigo? Beleza. Obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. Que bom, prazer. O Rafael é um baixista que veio de outra cidade para cá e que trouxe uma bagagem sensacional de música. É um cara que foi conquistando o espaço dele na cidade e acho que hoje nem voltou mais para a cidade de origem, né? Só volta para ver os parentes, né? Né? A mãe, os irmãs, sogro e sogra. Deu muito certo aqui. Quantos anos em Poços de Caldas? Aqui eu tô já há 20 anos. 20 Foi anos 2003. em Poços de Caldas. A minha filha, basicamente, é poço-caldense. Ela tinha 2 anos quando eu vim pra cá. Então ela é poço-caldense. Poço-caldense, assim, praticamente, de né? fato, assim, né? De ter morado aqui, né? Eu lembro quando ele veio com... Aliás, na mesma época, veio alguns músicos da região, né, pra cá. Sim. Pra Poços de Caldas. Eu acho que o David veio primeiro. Aham. E aí ele me trouxe, né? Ele conseguiu uma vaga no conservatório. Aí eu vim para dar aula no conservatório em 2003. Vocês tinham uma banda, eu acho, a gente tocava já desde 95, por aí. Não? A gente tocava junto, 96, se eu não me engano. Já era amigo já das antigas, aí rolou essa oportunidade e ele falou, quer vir? Tô indo. Veio para Poços de Caldas, cidade maravilhosa, Sim, né? eu adoro a cidade. A cidade é boa, é uma cidade turística e existe muito espaço para arte, né? Aqui em Poços. Não só para música, mas para arte como um todo. Sim, total. Uma cidade, assim, eu viajo assim para vários lugares e sempre quero voltar para Poços, da saudade da dinâmica da cidade, assim, tudo que ela proporciona, assim, o timing de Poços é muito bacana. É interessante você falar isso, porque eu também, quando viajo, eu acho que no terceiro dia eu já estou querendo voltar para Poços. Da saudade. Da saudade. Ainda mais nessa região que a gente vive aqui, tem boas cidades, né? Industriais, mas uma cidade bonita como Poços de Caldas, eu acho que não sei. Acho que não, né? É difícil apontar uma, né? Foi legal. Então, você veio, você se adequou bem à cidade, sua esposa também, sua filha também. Sim. A filha do Rafael também trabalha com arte, isso que é muito interessante. Ela cresceu, foi indo, foi vendo o pai, né? Já está no ramo. E falando dessa época sua, desse início seu musical, com que idade você começou? Como que deu esse start na sua vida? Então, o meu tio, da minha família, só o meu tio tocava, o irmão da minha mãe. E aí, nessa época, eu tinha 8, 9 anos, eu quis aprender violão. Aí eu entrei numa escola em Ouro Fino para tocar violão e esse tio Ike, montou uma banda de primos. E aí eram os primos, os meus primos, os filhos dele e tal, e ele tocava teclado, era meio que o maestro assim, da banda. E aí o baixista, o meu primo Juninho, largou a mão do baixo, não quis tocar, e eu peguei o baixo. Alguém tinha que assumir. Baixista é quase sempre assim, acidente, né? Pois é, verdade. Alguém saiu, aí alguém tem que ir lá resolver, né? Assumir a bronca. Aí eu peguei o baixo e nunca mais parei. E isso foi finalzinho de 89, 90, assim. E aí, qual que era a dinâmica da banda? A gente tocava em quermesse de roça. Então, né, muitas comunidades lá em volta de Ouro Fino, né? Por que as comunidades? Porque a gente tocava na igreja católica e depois na barraca bar, que a gente falava, que era quermesse. Então a banda fazia a igreja e depois ia fazer a festa na quermesse. Sim. Então a gente ficava rodando lá as roças todas. Que legal. Com a bandinha de primo. E foi um aprendizado enorme, Total, né? Foi maravilhoso, assim, tão novo, ter acesso a esse ambiente, assim, de responsabilidade, né? De subir no palco, né? E salvo as devidas proporções, já era uma coisa interessante pra gente, né, naquele momento, né? De tocar, já vi muita briga em festa, né? Essa coisa de roça, a turma briga, garrafada, aquela coisa. E aí o grande lance era o seguinte, tocava 2 músicas, tinha o bingo.
Então nós ia tipo assim, das 8 até 3 da manhã nessa... Olha, Era uma loucura, porque não rendia. era quase um tempo de um baile. Era um baile, e tudo molecada, né? Aí o meu pai levava, os meus tios, todo mundo ia junto, assim, a família apoiava. Isso foi muito importante também, Sim. o apoio, né? Isso é importante. É esse apoio que é legal, que é importante. E que é um apoio que você dá para sua filha, né? Sim, Falavinha, total, né? total. Nessa parte artística. Se ela quer, né? Na verdade, eu nunca impus nada, assim, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Foi natural, assim, foi acontecendo, ela tá envolvida com cultura hoje, eu acho que gosto, né, de ver, né, de crescer nesse ambiente, ela... Porque eu sempre cito, às vezes não, eu sempre cito sobre esse apoio, né, dos pais, que é muito importante. Se você não dá apoio para o seu filho, ele não vai desenvolver qualquer coisa na vida, não é só em relação à música, né? Então, o que ele quiser, dê apoio a ele, né? Mas é que na música e na arte em geral é um pouco mais difícil, né? Existe um preconceito, às vezes, né? Às vezes até um preconceito, às vezes até não é embasado, mas como não é tão simples a via de música, pela vários fatores no país, assim, cultural, né? Às vezes o pai até quer preservar o filho, né? Vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai ser engenheiro, médico, advogado, e deixa a música como hobby, né? Então, eu não consigo julgar também, mas se você apoiar, quem está na música sabe como é que é, né? E como eu encaro como uma profissão, como outra qualquer, né? Para mim, eu não tenho esse medo, né? Isso é muito importante. A gente sempre comenta sobre isso. Nós três que estamos aqui, três que estão falando, eu, você e o Tércio que está lá na câmera, que também trabalha com música, né? A gente trabalha exclusivamente com música, né? E com tudo que envolve a música. E eu digo sempre que é possível. Sendo profissional, a música é business. É business. Trabalho mesmo. Você tem que trazer. Você ama o que você faz, como qualquer outra profissão. Sim. Existe o amor à arte, mas existe o trabalho, né? O vai profissionalismo. Ter também, vai ter vai tudo. Ter. Todos os problemas que qualquer trabalho te dará, a música te dará também. Não é só aquela festa que a turma imagina, né? Não. Aliás, chega um ponto que ela te dá até mais dor de cabeça do que, do que prazer. Aí depois você consegue equalizar tudo isso, né? E consegue seguir nesse trabalho, que é sempre muito gostoso. Então não existe só o lado bom, existe os perrengues, sim. Total. E isso que você falou sobre tocar em quermesse, tocar em festa de igreja, tem muito a ver com o tocar na noite, né? Tocar em baile, tocar em bar, tudo é experiência. Sim, total. E que você veio trazendo, né? Aí eu não parei, né? E o bacana é que eu tomei gosto por fazer a coisa diversa, assim, né? De tocar todas as ondas, né? Depois que na adolescência, já comecei a fazer baile, aí eu comecei a ter acesso a todo tipo de música, porque antes era só sertanejo, né? Sertanejo e música de igreja. Não tinha internet, não tinha nada, né? E não chegava nada de Ouro Fino também, né? De material, assim, né? Muito menos que aqui em Poços, imagino eu. Cidade bem menor, né? Então, o que tinha era o que chegava até você através de um amigo e tal. E aí o baile começou a me mostrar músicas diferentes, né? Estilos musicais. E é uma coisa que eu não arrependo até hoje, assim, de ter tido acesso a isso e me deixou sem preconceito. Então é importantíssimo para a mente, né, ficar aberta, e tudo isso influencia na minha música hoje, né? Tudo que eu toco é uma soma de coisas, né? Estilos musicais que eu toquei, fiz muito bar, muito baile, então eu falo que é a melhor faculdade. É a melhor faculdade, sem dúvida. Você fez faculdade de música? Não, de música não, até que eu não fiz faculdade de música. Eu também não fiz, também não, e eu não vou dizer... Não que seja orgulho, nada disso. Não é isso. Foi o nosso caso, né, apenas, né? Não sou nem a favor e nem contra, né? Porque cada um desenvolve de uma maneira. Sim. Eu também desenvolvi na noite, aprendi tudo que eu sei foi na noite. Nunca foi curso de música, nada disso. A noite me deu toda a bagagem, né? Sim. Mas são caminhos, né? Apenas que você escolhe, que você opta por seguir, ou que a vida mesmo vai te mostrando, né? Sim. Então, se você acha que é legal fazer faculdade de música, faça. Sim, total. Acho que estudar nunca é demais, né? Então, se você puder trazer informações novas, seja via faculdade ou via um professor, um amigo que sabe mais que você, aproveite, sugue tudo do cara para você crescer também, né? É importante. Você falou o lance do baixo, que é bom comentar sobre isso. Você como baixista, e eu já vi isso muito na vida.
quando monta uma banda na escola, né? A Sim. banda dos amigos, né? Aham. O cantor acha fácil, o guitarrista acha, o baterista acha, mas ninguém quer tocar baixo, né? Ninguém quer tocar baixo. Aí impressionante. sobra um na guitarra. Sim. Ó, não tem um baixista. E você tocava violão? Você tocava violão, você falou, né? É. E você gostava de tocar violão? Eu era tão novo que eu não tenho lembrança como é que era, mas foi a aula que eu entrei, aí tocava lá as músicas sertanejas. A primeira música que eu toquei no violão, isso eu não esqueço, foi a música, acho que chama As Andorinhas. As andorinhas voltaram? Isso, Uhum. que era 2 acordes, Ré e Lá. Foi a primeira música. Aí toquei mais algumas músicas daquela época, assim, e já entrei pro baixo. E aí nem tinha o baixo, até meu tio me emprestou um tonante, que não afinava, era terrível. Olha. Hoje em dia, quem começa agora tá no céu, porque hoje em dia tudo é mais honesto, né? Os instrumentos, né? Com mais qualidade. Sim. Naquela época era... Ou o cara tinha muito dinheiro para trazer um Fender, importar um baixo, né? Ou ficava com aqueles baixos terríveis. Então era bem difícil. Mas então você se adequou rapidamente Sim. ao baixo. Eu acho que eu nem questionei muito, né? Aham. Quando vê, eu tô aqui. E você toca violão também, lógico, né? arranho, violãozinho, sim. Você tem um violão em casa? Tem um violãozinho pra brincar? Guitarra, você toca? Se brincar, faz alguma coisinha também, né? Uma Mas coisa ou outra. não tenho medo de falar que eu toco, né? Porque Não, o prefiro falar baixo que o ele baixo, toca, sim. toca muito, O baixo ele toca, você o resto a gente especializou, brinca só, né? No churrasco, a gente pega e Brinca, faz lá. faz um barulho. É. E o baixo, e de tudo isso que foi rolando, você foi chegando no momento de ter o seu próprio canal, né? Sim. Que é um dos nomes mais criativos que eu já vi, que é o Toque Mais Baixo. Toque mais baixo, né? E existe essa brincadeira com o nome? Essa Esse nome- dualidade? Então, o canal surgiu muito tempo depois, surgiu em 2007, né? Uhum. Faz muito tempo que surgiu, mas surgiu muito tempo depois que eu comecei, né? Aham. Então, ele tá ali no meio do caminho. O nome quem criou, a gente criou junto, eu e Ivan Meyer, saxofonista. Aham. Eu tava indo gravar um disco dele lá em São Carlos, na viagem, a gente falando de canal e tal, surgiu esse Toque Mais Baixo. Ah, é esse nome e tal. Aí eu registrei lá, já fiz o domínio, e ali eu comecei. E o Ivan me incentivou muito. Na época ele mexia com fórum e produzia método em PDF. E aí eu fiquei vendo aquilo me chamou a atenção. Aí eu comecei a escrever os métodos. Uhum. Então ali em 2006, que é o primórdio do projeto, né? E aí eu escrevi 2 e-books que eu vendia por correios na época. Então não tinha site ainda. Pelo correio, olha que legal. Eu fiz o PDF, eu colocava no CDzinho os play-alongs, que eu criava tudo, imprimia na cópia ativa, o jabá. Ó. E aí enviava por correios. Divulgava em fórum, Orkut na época, e vendia o Brasil todo. Aí depois eu criei o site, aí ficou mais fácil de organizar as informações, mas na época era muito precário também, né? Não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? De banda larga, de ferramentas na internet. Então, Isso foi em 2000 e... 2007. Completou 16 anos esse ano, Aham. né? De toque mais baixo. E é interessante isso que você falou, porque você começou na década de 90, de 1990, tocar, sim. a tocar. É. As tecnologias elas demoravam mais para acontecer, não é? Sim, sim. E eu Era lento, né? Era lento, né? Acho que é uma por ano, né? É. Uma coisa por É uma hoje, novidadinha uma por novidade ano. por ano. É. Hoje, que eu penso assim, de 10, 15 anos para cá, várias coisas acontecem durante um ano. Sim, e é exponencial, né? E aí, cara, assim, eu sempre tenho uma crítica, assim, a respeito dessas diferenças, assim. Tem coisas maravilhosas na internet, assim, possibilidades, só que, ao mesmo tempo, não tem aquilo que a gente tinha atrás, que era o tempo para você ficar sobre um assunto. Então, se o cara não for esperto hoje em dia, ele não vai conseguir desenvolver, ser um grande músico. Então, por mais que tenha tudo na mão, a chance dele ficar perdido, pulando de link em link, é grande. É. E aí ele não aprofunda. Então, por que eu faço isso? Falo isso? A comparação é muito simples. Na década de 90, quando a gente ia para São Paulo comprar uma videoaula, eu comprava uma videoaula do Pixinga. E era uma videoaula de VHS, né? É. Ficava um ano assistindo aquela videoaula. Aham. Então eu tinha tempo para aprender tudo que ele falou e a exaustão, entendeu? Então Aham. aprendia-se muito mais profundamente do que hoje. Lógico que hoje, se o cara tiver essa cabeça, ele consegue aprofundar. Mas a maioria fica perdido. Porque é muita informação, é muita oferta, Sim. né, de cursos, de links, de vídeos. E o cara, o tempo que ele fica ali saltando de um para o outro, ele poderia estar estudando baixo. Tá. É. Então aí que está a pegadinha, entendeu? São ofertas quase diárias, né? Diários, dezenas, todo dia.
né? Se a pessoa não tomar cuidado e ficar só no feed ali, ele não vai tocar baixo. Eu falo isso para meus alunos, falo no meu canal, eu sempre tenho esse perfil crítico também, assim, por mais que eu trabalhe com isso. Sim. Né? Eu sempre falo para o aluno, cara, se você já comprou 3 cursos, não compre meu curso não. Vai estudar baixo, cara. Pega o instrumento na mão, Não né? é o meu curso que vai resolver, cara. Mais um curso. Faz sentido, Se Entendeu? você não pegar um instrumento, você não vai saber tocar. Exatamente. Então, compre menos curso, compre menos métodos e toque mais baixo. Eu já fiz o jabá. Não, faça o jabá, por favor, porque é um jabá muito justo. Toque mais baixo, pegue o baixo, tem que tocar, cara. Se não tocar todo dia, vai ficar na superfície. Né? Então, a coisa é séria. É o lance da prática, né? E isso não vai mudar. Isso não é de década. Isso é analógico. Né? Isso é analógico, isso nunca vai mudar. Exatamente. Se você não pegar o instrumento, o baixo, a guitarra, a bateria, o microfone, se você não fizer na prática, a teoria não vai te levar a lugar nenhum. Não vai, ainda não tem um chip. De repente pode acontecer, né, no futuro, mas ainda não tem um chip que você põe e toca todos os solos do mundo. Sim. Você vai ter que aprender o solo, treinar o dedo, né, mostrar o caminho, deixar o físico em dia. Você sabe que a gente está falando isso, eu estou pensando num negócio aqui, numa época, sei lá, no começo da década de 90, eu tocava com um músico que foi fazer faculdade de música. Ele voltou tão teórico, ele tocava bem. Sim. Ele voltou tão teórico que ele já não sabia tocar tão bem mais como ele tocava sem a faculdade de música. Entendi. E aí, deu um efeito contrário. Deu um efeito contrário. Aos poucos, acho que ele foi arrumando essa história dentro da cabeça dele, equalizando melhor. E aí ele voltou a tocar, na prática. Porque estava tudo muito teórico na cabeça dele. Isso tem mesmo. Da pessoa, de repente, ficar racionalizando tudo, né, para tocar. E música é emoção também, né? Pra caramba. É o mix, né? Você estuda, assim, a parte formal, teórica. Depois, no play, você vai colocar a emoção. E eu sempre falo para os alunos que o ideal é que você, ao tocar, você não pense no estudo que você fez, você toque. O que você fez bem feito vai sair naturalmente ali. O que está mal feito ainda você precisa voltar e rever para deixar natural, fluindo. Né? Então é isso, tentar não tocar pensando agora eu vou usar a escala X ou Y. Já foi. Né? Até você pensar nisso tudo, já foi a tua vez ali na hora de tocar. Então, o play, eu sempre falo, tem que ser, né, em tempo real e com a emoção do momento. Claro. Dia vai ser bacana, outro dia não vai ser tão bacana. Né, depende do dia, da tua vibe ali. Porque música e arte, em geral, tem muito disso, né? O artista nem sempre está num bom dia, né? Às vezes, as pessoas não imaginam. Sim. E a gente tem que ser artista mesmo, né? A gente tem que representar, disfarçar pra caramba, porque nem sempre você tá legal e as pessoas esperam de você. As pessoas esperam do artista sempre. Você tá em destaque, por mais um degrauzinho que você sobe, você já tá em destaque. Sim. Pagar o ingresso. Pagar o ingresso, então você tem que estar o tempo todo muito humano até, né? Esse é um lado interessante, né, da arte, né? Assim, sem dúvida. É curioso, né? Você falou artista X, artista Y. Você carrega isso para você até hoje, desses artistas que foram importantes, que te influenciaram como baixista, até hoje, lá no começo, quem são? Então, na época, como eu tinha pouco acesso, eu nem sabia quem que era o baixista de tal banda que eu ouvia, né? Tá. Que não tinha internet. Eu não tinha muitos amigos, assim, da música, na época, assim, da molecada, todo mundo já estava jogando bola, né? Então, o que eu consigo lembrar daquela época eram as músicas que eu toquei. As músicas. Não o baixista tal que gravou, não tinha essa informação. Então, era muito nebuloso na época, assim, muito, né, assim, não tinha muita clareza. O primeiro cara que eu lembro que eu conheci, Arthur Maia foi um cara que eu conheci na minha adolescência, o Jaco Pastorius, o Luizão Maia. Então esses caras, na década de 90, foram os caras que eu ouvi, de baixista, né? E eu costumo também valorizar todos os músicos que eu convivi, assim, que são minha influências também, os caras que eu toquei junto. Eu acho que eu tive o privilégio de tocar com gente mais velha que eu, nessa adolescência minha aí. Né? Então o Evaldo é um tecladista, tá morando no Canadá agora aqui, dava aula em Ouro Fino, a gente botou uma banda junto, o cara já era da estrada, então esse cara me ajudou muito. O Poli, de Borda, que é um cara que me apresentou muito samba, bossa nova. E o moleque tocando com os velhos lá, entendeu? Então era muito bacana, assim, desafiador, porque
não sabia as coisas, aí ele meio que olhava o cara feio, eu tinha que acertar. Então foi na raça, assim, você meio que correndo atrás dos caras. Aham. Então, para mim, esses caras são tão importantes quanto o Jaco, quanto o Arthur Maia. Pessoas que eu convivi, assim, na música. É legal o Rafa falar isso, porque isso também eu vivi, de trabalhar com artistas mais velhos e não tê-los assim como professores, porque eles não me ensinavam nada. Eu observava o que eles estavam fazendo, O jeito, o né? jeito de tocar, o jeito de atuar na noite, o profissionalismo. Eu enxergava neles e falei assim, eu vou fazer assim, vai dar certo. Sim. E aí chega um ponto das nossas vidas que a gente começa a trabalhar com a galera mais nova. Sim. E você passa a ser aquele cara um pouco mais velho, inverte, e é gostoso também legal você trabalhar demais. com a galera nova. Sim. É sensacional, porque você também pega uma outra energia, um outro pique, né? Dá E aí gás, né? eles encostam em você, mas você encosta neles também. Também. É Acho legal. que retroalimenta, né? Aham. É igual caminhada, assim, uma boa metáfora, assim, quando a gente caminha com gente mais velha, é bom dos dois lados, né? Pra mim, que tá caminhando com um cara mais velho, que eu posso imaginar que é possível também chegar nessa idade caminhando, e pra ele caminhando com um cara mais jovem, sinal que ele tá em dia também, caminhando com um jovem. Então, os dois estão ali se motivando, né? Automotivando ali. Para os dois lados é bom. Na música dá na mesma. Na música dá na mesma. Um moleque mais novo, pô, que legal, cara, tá mandando brasa, né? Então ele pode te ensinar alguma coisa ou te dar um gás novo, né? E vice-versa, né? Eu sempre tive isso nas bandas, assim, depois de um certo ponto da minha vida, de ter gente mais nova do meu lado. Fazer questão de ter no mínimo um músico, mas geralmente 2 músicos. Tinha uma mais vaga novos, garantida ali, né? Pros novos, tu puxa pra perto, porque pra ele é bom e pra mim também é bom. Pela bacana. energia, né? Sim, total. É muito interessante. Você falou sobre a faculdade, a gente estava comentando sobre faculdades. Você fez faculdade de outra coisa, você fez publicidade, Sim, publicidade e propaganda. Inclusive junto com o Terce. Com o Tercinho, era meu coleguinha. Muitas risadas, né, Terce? Fui fazer faculdade foi em 2012, 32 anos. E aí, como eu moro perto da PUC, um dia eu estava subindo lá, tinha um outdoor lá falando do novo curso e tal, que ia abrir, publicidade. Eu já tinha um site, né, de aulas online e tal. Daí eu pensei, vou buscar conhecimento, né, dessa área de propaganda, de marketing, etc. Foi muito bacana, porque a publicidade ela é muito além de propaganda. As referências que você obtém assim, na faculdade, assim, as matérias, né, de cinema, de vídeo, foto, jornalismo também, porque é comunicação social, né, um braço, né, da comunicação. Né? Então, a história da comunicação, tudo isso é muito bacana. Então, acho que vale a pena, assim, independente de você seguir carreira ou não, em termos de abrir a mente, assim, de referências. Então, valeu muito a pena também. A faculdade de publicidade, eu imagino que seja muito legal mesmo. Eu nunca fiz faculdade, mas assim, na minha cabeça, se eu tivesse que fazer alguma, ela sempre, quando eu penso assim, ela está sempre entre as 3, É sabe? muito bacana. Que é muito interessante exatamente por isso, porque pega muita coisa em volta, né? Sim, é um guarda-chuva, né, cara? Tem um monte de coisa envolvida ali. É semiótica, o que mais? Eu não tô lembrando de tudo agora. Aí tem a filosofia, que eu gosto também, que já faz parte, né? E todo lance de propaganda, né? Também é propaganda, até para você poder criticar, né? Ter um senso crítico maior, né? A parte de política também tem lá envolvido, né? De pesquisa, não sei o quê. E fazer faculdade mais velho foi bacana também. Né? Eu tava lá para fazer faculdade. Tava a fim de extrair o máximo de conhecimento. Você estava pagando a sua faculdade, exatamente, né? Exatamente. É importante isso também, muda muito. Muita coisa. Que legal. Esse tempo todo que você foi desenvolvendo esse seu trabalho com toque mais baixo, você passou a conhecer artistas de fora do Brasil, né? Sim, também. E chegou a gravar com eles, né? Sim, gravei com alguns caras aí. Nessa época, quando o Toque Mais Baixo começou, em paralelo, eu consegui alguns endorses, né? Patrocínio de marca. Né? Eu lembro que o primeiro endorse que eu consegui foi na Tajima, né, os baixos, que foi através de um lojista amigo meu aqui de Pinhal, o Cal. Ele falou, os caras estão abrindo vagas aí e tal, você tem um projeto. Porque a marca queria o que na época? Pessoas, né? Que além de tocar, que formasse opinião. Né, que fosse formadora de opinião, assim, no meu caso eram os alunos, né? Então era um bom casamento ter um baixista que tem vários alunos. E aí entrei na Tajima. Nessa mesma época eu gravei 3 músicas, que até tá no meu primeiro disco. E uma das músicas era a época do MySpace.
eu divulguei para o mundo inteiro, pra galera, os gringos e tal. E um desses caras foi o Larry Hartig, que é o dono da marca. E eu não sabia que era, aliás, mandei para o perfil da Hartig. E aí ele respondeu, assinou Larry Hartig, era o dono. O dono. E aí começamos a conversar, aí eu consegui um patrocínio da Hartig através dele. E aí eles mandaram para mim de lá os amps, eu escolhi o que eu quis, mandou na minha casa. Que legal. E por que eu tô falando disso tudo? Porque nesse meio tempo, eu mandei para outros músicos também os meus discos. Aí eu comecei a fazer amigos nos Estados Unidos, na Europa. E aí os caras começaram a gravar comigo. Mandava para eles mandavam de lá a gravação e tal. O Anthony King foi um baterista que virou meu amigo, assim, ele veio pro Brasil, a gente gravou junto aqui também, que ele mora em Los Angeles. E ele gravou para mim, no primeiro e no segundo disco, algumas bateras. O Maguinho, né, o baterista tocou com o Chitãozinho muito tempo, Alcântara, também gravou. Aí tem o Ryan, que é um cara lá de Carolina do Norte, saxofonista. Aí tem uma galera de fora. Eu acho que você gravou com um dos bateras que eu mais admiro no mundo, mesmo porque ele tocou no Genesis, que é uma das bandas que eu mais gosto, mas tocou no Weather Report, tocou com o Frank Zappa, que é o Chester Thompson. Então, com ele eu não gravei. Não gravou? Ah, você tocou com ele? Melhor ainda. Na verdade foi uma coisa do destino, assim, quando eu fui para a Alemanha, esses endorses, trabalhos de endorse de instrumento me deu um monte de oportunidades. Uma delas foi a viagem para a Alemanha em 2015. Você tocou ao vivo com o Chester Thompson. E assim, na verdade eu fui entrão, né? Eu tava lá como endorse da Warwick, né, a marca de baixo. Aí eu passei por várias marcas, né, nesse tempo todo. Eu fui lá na Warwick Base Camp, né? Um evento de baixista. Aí eu fiquei uma semana lá tinha cara do mundo inteiro, né? Estudantes. Eu tava lá como endorse, entrevistando alguns baixistas. Aí eu entrevistei o Ember Laboriel, conheci grande, Ember Laboriel. O Lee Sklar, depois tem uma história para falar do Lee Sklar. Legal. CD. O Veio Johnson, lembra aquele baixista do Kennedy? Faz aquele solo lendário. Sim. O Alphonso Johnson também tocou no Weather Report, você falou. E o Chester Thompson tava lá dando clínica de bateria para os baixistas. E uma hora lá ele tava tocando um baião, um samba, ritmos brasileiros, e tinha um baixista lá, não sei de qual país, porque tinha o mundo inteiro. Não estava conseguindo acompanhar ele no baixo, fazer a célula e tal. E eu estava lá assistindo, de bobeira, assim, nem estava participando, estava lá, meio no meu canto. Aí eu pedi para, eu sou brasileiro e tal, baixista, gostaria de tocar com você. Que legal. Aí ele, vem, sobe aí. Aí eu subi, carão, assim, cara de pau. Isso foi no primeiro dia na Alemanha. E pior que eu estava tão sem jeito na Alemanha, porque o inglês péssimo na época, hoje é menos pior. E tava tô sofrendo aqui. E tocar com ele quebrou o gelo, sabe? Aí eu fiquei mais tranquilo, assim, deu opa, tô em casa agora, toquei baixo e tal. E aí toquei com ele. Aí tocamos baião, tocamos bossa nova, samba. Ele é bom, né? Ele é bom demais. Ele é muito bom. Aí eu fui falando pra ele, vamos fazer agora um não sei o quê, vamos fazer um baião, um shot. E ele foi junto. É porque eu acho que ele tem uma vivência de world music também, Sim. por causa que ele gravou com muita gente. Esses caras não são bobos, com muita né? gente, não são bobos. Nunca, jamais, cara. Depois a gente foi tomar café junto. Aí no outro dia eu tava lá e ele me chamou. Aí ele me chamou pra participar de novo, que era outra turma, no mesmo workshop. E é isso que rolou. E aí lá o Ember Laboriel, fiquei com ele a semana inteira conversando também. Um cara super gente boa, assim. É uma referência do baixo também, mundial, né? Ser humano, assim, incrível, assim. Conhece tudo de Brasil, de Minas. Ele gravou com a Aline Barros, que é uma cantora gospel brasileira, inclusive. Javan. Ele gravou com um monte de gente aqui no Brasil também. Gospel gravou com um monte de gente, E ele conhece tudo de Minas, assim. Pão de queijo, ele sabe o que é doce de leite. Olha. E ele tem um portunhol, assim, quase português, assim, sabe? Então, com ele eu consegui lidar mais por causa da língua, né? Sim. A gente ficou conversando muito, assim, muito bacana. São várias experiências. Fantásticas. E lá a gente almoçava junto, assim, eu tava aqui almoçando, tava o Billy Shinra do outro lado almoçando. Aí tava o Lee Sklar, né, o Barbudão. O Barbudo, que tocou com o Phil Collins e com mais um monte de gente. James Taylor, etc. Então, e o mais bacana, cara, todo mundo na humildade, assim, sabe? De igual para igual, assim, não tinha... Era um encontro de baixistas do mundo, do mundo, e junto com os estudantes, assim, não tinha esse negócio de nariz em pé, cara, era muito massa. Sim. Eu voltei, assim, alucinado pro Brasil, assim, falei, uau, é possível, né? Sim, sempre possível ter um negócio mais saudável. É possível. E aí isso te deu até mais força no toque mais baixo, né? Sim.
Sim, deu uma motivada e isso era em 2015, né, quando eu fui. E as entrevistas também, aí eu fiz o contato com o Ulisses Clark, agora ele gravou no meu disco o ano retrasado, esse disco novo, gravou de graça, não cobrou nada. Então ele está participando de uma faixa. Legal. Então, assim, plantei algumas sementinhas que geraram frutos, né? Depois de 7 anos. Fala desse disco novo, então, esse que disco, agora saiu físico, né? Esse é o físico. A gente até comentou que eu já tinha escutado o CD, as músicas, a gente já fez feito uma crítica para você, inclusive, em relação a ele, que eu tinha achado muito bom. E agora saiu físico, então, que é o mais legal, né? Foi na pandemia, né? Eu gravei, foi em 2021 que eu gravei. No ano passado foi 22, né? Isso. Durante a pandemia, assim, acendeu a vontade de gravar um terceiro disco. Eu tinha 2 gravados, que não são físicos, estão só no Spotify, né? É digital. Aí, cara, eu tô com um monte de música. Eu fiquei, tipo, uns 10 anos sem gravar nada, só fazendo rascunho de música. Então eu tinha lá umas 30 músicas. Sim. Aí eu falei, cara, eu vou gravar um disco. Tava dentro de casa, todo aquele clima que a gente viveu, né? Sim. E aí até o nome veio disso, né? On the Road Again, né? Veio assim, é tudo emblemático aqui. Sim. Nessa mesma época eu comprei o Fusca, aí eu ia de Fusca para São Carlos, eu gravei no Botinha, ele que produziu lá em São Carlos. César Botinha, que tocou na banda Batata Quente na década de 1990. Botinha das antigas. Eu tinha uma fita cassete do Batata Quente. Então, olha só pra você ver. Olha que legal. Aí ele produziu, ele quis produzir, assim, topou, né, produzir. E aí na época eu fiz uma vaquinha virtual, né, contando com os alunos, assim, tem muito aluno, né. E aí já arrecadei um valor para dar o start. E aí falei, agora eu vou ter o final. Aí depois você começa a pôr dinheiro do bolso, aí vira um rolo, né. Mas pelo menos esse start foi bom, assim, esse apoio inicial, né. E aí o Botinha encarou, assim, produzir. E aí fomos vendo as participações, tem o Fernando Vidal, toca uma música, o guitarrista. Guitarrista, o Coca Marina, entre outros. Ele toca em disco, assim, é um disco music, assim, faz uma guitarra bem legal. O João Castilho, né, tocou com o Djavan há muito tempo, gravou uma faixa. Aí tem o Ulisses Clark, o baixista, gravou numa boa, ele fez o baixo groove. Então ele fez o baixo groove e eu faço a melodia. E quem mais? Aí tem o Herbert Medeiros, um tecladista muito bacana. Tá tocando com o Fábio Júnior agora, tocou com um monte de gente. O batera foi o Paulinho de Bem, daqui de Poços. Daqui de Poços. É um grande batera também. Quem mais? Os metais foi o Boni, é um cara assim que toca trompete, sax, trombone, ele grava tudo, sabe? É um cara meio fuçado, assim. Ele fez os arranjos de metais, acho que não estou esquecendo de ninguém. Produção do Botinha, os arranjos, a maioria eu que fiz, né? Já estava pronto na guia. E é isso, esse é o disco, é um presente para você. Muito obrigado. Quem quiser curtir nas plataformas... Eu gosto de CD físico, de disco físico, então, gosto muito. Rafael do Vale, só procurar no Spotify. Rafael é muito legal. Isso aqui eu posso falar, eu não preciso nem abrir para saber que ele é legal, porque eu já tinha escutado algumas vezes quando ele saiu. E eu lembro que eu dei um feedback pro Rafael, falei assim, gostei de tal música, agora eu não lembro os nomes, mas eu lembro de ter falado, tô escutando essas aqui, né? Que eu achei bem interessante, assim. E agora teu CD físico, vai comercializar? Eu vendo assim, às vezes em show eu levo para vender. Sim. O objetivo assim de fazer ele físico foi mais para eternizar, assim, né, para materializar. Você fez momento. Algumas cópias, né? Fiz 300 cópias para ter. 300 cópias, já vi. Hoje em dia quase ninguém tem player mais, né, cara? Pois é. Então, é um negócio... As pessoas escutam no celular, né, com fone de ouvido do celular. Aí eu fiz assim para marcar o momento ali, né? Por isso que eu nem fiz muita cópia também. Não, ótimo. Aí eu uso para cartão de visita, às vezes vou numa casa de show, dou para alguém, indo num bar, para divulgar mesmo o trabalho, né? É legal. É importante ter o CD físico, é importante para você, inclusive, né? Eu acho que é mais pessoal, assim, do que comercial. Eu acredito que sim. A geração da sua filha já não escuta mais CD, né? Não escuta. A Lavínia não comprou CD, né? Não teve essa experiência de comprar um CD, né? Não teve. Até, nossa, ela zoou o dia que eu fiz, o que é isso, CD, né? Sério? Mano, o que é isso? Meio que tirando onda, sabe? Então, a turma não ouve. Agora, o incrível que pareça, a gente tá comprando vinil, ela tá gostando de comprar vinil. Então, tá voltando algumas coisas voltou. Também, assim. O vinil é mais caro que o CD hoje em dia, mais mas caro, virou um artigo de luxo. Um artigo de luxo, mas é uma obra de arte, eu gosto muito. A experiência de colocar lá, de virar. Né? De virar. Que é uma experiência que você falou que nesse mundo muito rápido, a gente já não tem mais tanta paciência de parar. É como ler um livro, né? Sim. Os livros, acho que até a década de 1990, talvez, os livros eram lançados mais grossos. Hoje eles já são lançados mais finos, porque as pessoas já não têm paciência mais para ler. Pode diminuir. Eu gosto de ler. Eu gosto também. Eu gosto de papel.
Eu também. Nesse negócio de Kindle, essas coisas. Eu também não gosto. Ah, mas é igual, a luz, não importa. Não é. Eu quero o cheiro do papel, né, cara? O lance do Kindle é interessante porque é uma luz mais clara realmente, né? Mais amarelada. Amarelada. Mas não é o livro. Não é livro, não tem cheiro. Não tem cheiro. Né? Então, o barato do livro é igual ao vinil, né? É igual vinil, igual o próprio CD. E o que você falou, a gente perdeu o hábito de ouvir álbum, né? Uhum. É tudo playlist hoje em dia. Né? Deixa tocando, né? Vai de música tocando de fundo. Uma de cada um. Você não conhece a história do disco, né? Não tem história. Então, eu tenho tipo o Belchior, que eu gosto muito, tem o Alucinação. Aham. Eu ouço o disco inteiro, faz sentido assim, quando você ouve o disco. Mesmo porque esse Alucinação, especificamente, é um disco muito amplo musicalmente. Ele tem cada faixa de um jeito. É um clássico. É um clássico, Só musicão. Só musicão. É só sucesso. Só sucesso. Tem só sucesso tem música que fez sucesso até anos depois que o disco foi lançado. A música começou a fazer sucesso. É um discão, assim, com grandes músicos, assim, arranjos. Eu sou suspeito para falar de Belchior, né? Mas assim, retomando, você pôr o álbum e ver quem tocou, né, tal música. Eu gosto de pegar legal. o encarte. Eu pego o encarte tanto de CD quanto de LP e fico ver quem produziu, o engenheiro de som. Eu guardo tudo na cabeça. Até os violinos, né? Tudo, tá tudo guardado aqui na minha cabeça. Esse cara que tocou com não sei quem, tal disco. Eu gosto disso. Né? Exatamente. Porque vira uma pesquisa, né? Vira uma Isso pesquisa. Engrandece, né? Engrandece, cultura, sem né? dúvida. É importante. Eu lembro de conversar com você uma outra coisa há uns anos, que é o lance do empreendedorismo dentro da música, que eu acho que a gente tem muito isso de parecido. E eu lembro da gente comentar sobre livros. Sim. E na época eu citei livros de artistas díspares. Eu acho que eu citei o Gene Simmons do Kiss, a Anitta e o sertanejo, o Sorocaba. Que são três grandes empreendedores da música, cada um no seu estilo, cada um na sua área, mas são grandes empreendedores. Sim. E estão ricos. Sim. O Gene Simmons nem fala, porque é o cara do Kiss, é um dos caras... a banda mundial. Dos maior. O Kiss é uma marca, né? Graças a ele, ao Paul Stanley, eles têm tudo. Eles têm time de futebol, eles têm uma empresa de cachorro-quente, tudo com o nome deles. Foi comprando tudo isso. A Anitta foi chamando todo mundo para perto dela. Ela viu um talento, ela puxava para a empresa dela, né? Dentro do que ela se propôs do segmento. O Sorocaba começou a produzir um monte de dupla sertaneja, começou a compor para um monte de dupla sertaneja. Então, esse lance do empreendimento dentro da música, que eu leio, que eu sei que você lê também, esses livros, é muito interessante. E é recente. Sim. Se você parar para pensar, ainda é recente. É um fenômeno recente, né? Que tem acontecido, século, é desse século, né? Eu acho que o Gene Simmons talvez não, seja mais antigo. Mas principalmente no Brasil, quando a gente vê uma artista como a Anitta, como Sorocaba, que são empreendedores, você vê que é possível ir muito além do cantar, do tocar. Sim. Assim, para mim, o start que eu tive de ir além do baixo, no sentido de tocar o baixo, né? Foi até uma angústia que eu vivia na época, assim, como músico, de ver o mercado, né? Agora vamos falar eu falei que nem tudo são flores, né? De ver o mercado e a dinâmica com que ele funcionava, e funciona até hoje, tá até pior. De você, de repente, você fica sempre no lado mais fraco da corda, e quando ela arrebenta, você é o primeiro que é expulso daquela história, né? Então, o que eu pensei? Se eu ficar nessa dinâmica de ficar sempre dependendo, né, de repente de um cachê, não sei o quê, eu acho que eu não vou muito longe, né? E aí eu pensei, cara, eu preciso criar algo que ande em paralelo, que me dê uma renda e que eu consiga abrir um leque novo e que fique na minha área ainda da música. Que foi o lance de levar o lance da aula, que eu já gostava de dar aula, mas escalar isso, né? Então, eu escalei a aula no sentido de replicar isso. E o online foi o que eu escolhi para fazer, né? Então, hoje eu posso falar tranquilamente, depois de tantos anos, que eu vivo do toque mais baixo e não mais de cachê. Sim. Né? Adoro tocar, né? Eu quero tocar a vida inteira. Mas como empresário, né? Foi o toque mais baixo que, depois de muitos anos, né? Me deu essa possibilidade de ter um negócio à parte. Mas demorou muitos anos para eu consolidar isso.
Sim. Eu poderia ter parado lá no 10º ano, assim. É. Não dava dinheiro. Porque não dá. Não dava dinheiro. Porque tem esse lance, assim, a gente conhece músico que vive de cachê. Sim. Mas é músico que vive fazendo qualquer coisa. Sim. De qualquer jeito. É uma luta semanal. E eu com família, né? Com criança e tal. Eu falei, cara, eu não posso ficar assim. Eu preciso inventar um negócio diferente que me dê pelo menos um pouquinho mais de calma. Entendeu? Pra você não Vai ficar ficar na corda milionário, bamba. tô falando disso. Não, ninguém vai ficar Ninguém vai milionário. ficar. Mas tem um pouquinho mais de de estabilidade. De paz, né? Referente a essa questão, que é importante, cara. Sem dúvida. E o músico, às vezes, ele não pensa nisso, cara. O músico, às vezes, ele pensa só em tocar. Pensa pequeno. Pensa pequeno, e música é muito mais que isso. Muito mais. Né? Música, são muitas possibilidades e tal. Então, quem não abrir a cabeça, vai passar apertado. Por quê? É muita gente tocando. Sim. Então, você precisa criar algo. E cada vez mais. Cada vez mais. Tá saturado. E também, nem toda casa quer música ao vivo mais. Tem isso também, né? Esse fenômeno, né? Sim. Que vai contra a banda, aquela coisa toda. Então, é preciso, sim, estar antenado, estudar outras coisas. Até vou além, né? De repente, você ter uma profissão no outro segmento e tocar. Não tem nada de errado nisso. Não, nenhum. Você não precisa ser poético. Não. Tem que ser, né? Eu preciso ser músico. Tocar só o baixo e mais nada. Os tempos mudaram, né? Certa vez eu conversei, inclusive, isso com o Tércio, que é o nosso câmera. Tá no que é backstage. músico também, que é baterista e que é professor. E eu acho que no meio da pandemia, a gente é vizinho, amigo da vida inteira também. E aí eu chamei para perto e falei assim, dedica as suas aulas. Você falou para ele? Falei para ele. Não fica dependendo. Certa vez ele me falou alguma coisa assim, esse mês vou tocar pouco. Aí eu falei, dedica as aulas, porque isso é mais garantido. Eu sei porque eu tenho um irmão que é músico também, que dá aula há muitos anos. E então, que se consolidou também como professor. Então, ele toca também na noite, mas não depende tanto da noite como depende das aulas. Então, eu falei pro Tercinho, se dedica às aulas. E hoje ele está com dezenas de alunos. Cara, então... Que é um processo, né? É um processo. De anos. Demora, né? Leva tempo. Mas é importante abrir a mente, não ficar romantizando muito a música, né? Porque os tempos mudaram, né? Já foi a época que a gente ganhava grandes cachês, já não é mais hoje, mudou. Então, se você quer ter um pouquinho... E aí, cara, isso reflete positivamente de você ter paz de espírito. A sua música vai ficar melhor também. Claro. Né? Uma vez que você está mais tranquilo, você consegue fazer uma música melhor. Né? É natural que você... É natural, Você vai com mais motivação para tocar. Sim. Você não está tão pilhado. Então, esse lance é muito interessante. Que é amplo, dá para você trabalhar com muita coisa dentro da música. Sim. Isso é muito gigante. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo eu acho que são 10 opções que eu dou lá pro cara, assim, 10 segmentos, né? De luthier a vendedor de uma loja de música, professor, né? O cara pode ser dar workshop, gravar em estúdio, tocar, dar aula. Só que eu já falei uns 5, 6. Sim. Então tem opção. Né? Tem opção, assim, dentro ainda do ramo música, né? Só que tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Tem que correr atrás. Se não trabalhar, se não acordar cedo, ou pra quem acorda tarde, não for dormir tarde, a gente fica no seu horário. Tem isso também, Não precisa acordar cedo. Não precisa acordar cedo. Eu acordo, eu acordo tarde, mas eu durmo tarde. Então, não importa. Assim, eu durmo tarde porque eu tô produzindo as coisas. Acordar cedo é até uma força de expressão. É força de expressão, claro que é. Mas tanto faz o horário. Garrar. Isso, pega e firme. É um trabalho como outro qualquer. Exatamente. Eu sempre gostei de empreender, né? Desde criança eu vendia sorvete, vendia pastel. Olha só que legal. Eu gostava dessas coisas. Que bom. E trabalhei num monte de coisa, assim, de paralelo à música, assim. Eu gostava de aprender coisa nova. Na faculdade eu vendia salgado, né, Ter, lembra? Lavava a torta. Você não lembra dessa época? Você estava em Volta Redonda, eu acho. Tem uma época que ele morou em Volta Redonda. Brigadeiro, aí até eu fazia, eu levava para vender na faculdade. Olha que legal. Eu sempre gostei de empreender. Qual o problema, né? Tá trabalhando, tá empreendendo. Tô gerando renda. E uma coisa puxa a outra. Total. Nunca tive preguiça, assim, de fazer coisas diferentes, assim. Olha só. A gente vai terminar, inclusive porque o Tércio está falando que já deu o nosso horário, a gente vai terminar exatamente falando isso, sobre esse lance do empreendedorismo dentro da música. Vamos terminar já com isso, falando do toque mais baixo, por favor. Legal. Bom, peraí, você vai ganhar um presente. Olha só, hoje cara. A gente está aqui na Casa do Colono, a gente está gravando aqui na Casa do Colono, que é um café muito legal, muito bonito, num espaço maravilhoso muito aqui bom. Nas Termas, em Poços de Caldas. Esse aqui é um café daqui,
Casa do Olha Colono. só, Rodrigo Lima pagou um Paguei café um hoje. café para ele. Olha só, cara. Tá vendo só que eu consegui? Tá em Obrigado. boas mãos. Muito bom. Obrigado, Adriana. Muito Obrigado, obrigado, Adriana. Dê mais um toque no toque mais Um baixo. toque mais baixo? É. O toque mais baixo é um projeto que eu iniciei lá em 2006. Qual que era a minha ideia na época? Era levar o ensino do baixo para as pessoas que não tinham professor de baixo na cidade delas. Então, muitos alunos estudavam com guitarrista, com outros instrumentistas, porque não tinha baixista dando aula. Então, nessa época, eu já conseguia atingir esse público, de levar o instrumento, né, de baixista para baixista, né, para o aluno Sim. baixista. E de lá para cá eu não parei. Hoje em dia é comum, né, você ver aula online. Né? Na época a turma criticava, como assim aprender aula online, né? Isso não é possível. Então, ponta de lança sempre apanha, né? É. Que está no começo, ele apanha do status do momento ali, né? Então, e valeu a pena ficar porque hoje em dia é comum, todo mundo aceitou isso funciona de fato, né? E aí é um projeto que eu gosto muito porque eu gosto de dar aula, gosto de ensinar as coisas de uma forma tranquila, de não complicar o aluno, né? De não falar que isso é difícil, que isso é impossível. Então eu sempre tento trazer os assuntos de uma forma leve, desmistificando mesmo. Falar, isso aqui é assim, faz isso que dá certo. E geralmente dá, pelos feedbacks que eu tenho dos caras. E aí tem um canal no YouTube com mais de 120 mil inscritos. 120 mil. E não para de... Todo dia entra 50 pessoas novas, assim. Novos Ótimo. inscritos. Não para de crescer, porque tem mais de 1.200 vídeos lá. E aí tem os meus cursos que eu vendo na plataforma. E assim, por que eu falo dessas duas coisas? Porque quem puder pagar, compra o curso. Quem não puder, tem aula de graça também. Então, eu acho que é um trabalho assim que eu falo de fomento do contrabaixo também. Né? É 0800, grátis pra turma. Eu gosto também de essa parte, de levar o baixo para pessoas, né, de qualquer canto. Do mundo. Do mundo, é. E agora eu iniciei um projeto novo também, que é audacioso, assim, eu tô dando a cara a tapa, que é começar um canal do zero em inglês. Olha só. Uma coisa louca, assim, que era um sonho meu. Eu tô estudando inglês e eu tava precisando praticar inglês. E aí eu resolvi criar um canal do aula em inglês. Interessante. Tá lá com 100 inscritos, ainda começando. Ótimo. Mas tá indo. Vai. É um desafio novo Vai dar que eu muito coloquei pra certo. mim. Porque esse é pro mundo mesmo, né? Isso é pro mundo. Os comentários tudo em inglês, a turma mandando. Então tá chegando nos gringos, assim. Ótimo. Então é um novo desafio aí Boa pro sorte. futuro. Obrigado. Não é que vai dar certo, já deu Daqui certo. 10 anos a gente conversa e que deu, tem que esperar, não pode ter Tenho certeza pressa. que vai dar certo. Não posso deixar de agradecer, é claro, a Poços Net, que está conosco nessa empreitada do Rock Café, nos apoiando, e a Casa do Colono, que é aqui esse café maravilhoso da Adriana. Inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Obrigado, Rafa, pela conversa, muito Obrigado boa. pelo convite. Teremos outra conversa, porque ficou assunto para trás. Ficou. Obrigado. Valeu. Rock Café.